Pai a todos, Deus abençoe cada um, sejam todos bem-vindos. Você que está conosco também pelo Facebook, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Eu quero pedir que vocês compartilhem esse momento tão especial, para que outros também possam ter acesso e desfrutarem da palavra do nosso bom Deus. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a graça do nosso bom Deus. Você que está presencial aqui na igreja pode compartilhar seus pedidos de orações. Você que está online também pode compartilhar aí, que esses pedidos chegam até nós. Nós vamos orar. A igreja precisa de oração, tem alguma súplica, alguma gratidão para juntos orarmos a Deus. A Cidinha pede pela família, saúde. Nosso diácono André, pela saúde do Júlio Sgarione, pela saúde do diácono também, pela sua coluna. Mais alguém? Tem algum pedido de oração? Vamos orar pela família enlutada, professora Renata, que Deus abençoe a família, conforte o coração. Você que está conosco, também que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar, levantar um clamor ao nosso bom Deus, como sempre tenho dito. Nossa pandemia, não é possível nós nos achegarmos juntos, nós nos colocarmos de joelhos na presença de Deus. Mas aonde você está, esse é o momento para orarmos juntos ao nosso bom Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar, pedindo a graça do nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor nesta noite, ou melhor, nesta manhã, para adorar a Ti, ao Rei dos Reis, ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus excelso, grandioso, majestoso, ao Deus pelo qual nos amou antes mesmo da fundação do mundo, ao Deus pelo qual nos salvou pela graça em Cristo Jesus, ao Deus que é soberano, excelso, majestoso, grandioso. É diante do Senhor que nós nos colocamos na Tua presença. Reconhecidos, sim, do nosso pecado, da nossa fragilidade, das nossas limitações, rogamos agora, Deus, em nome de Jesus. Olha para nós com graça, piedade e misericórdia, Deus. Queremos nesta manhã, Deus, suplicar a Tua presença. Que possamos ser achados, encontrados, ó Deus, visitados pelo Senhor, ó Deus, para que assim possamos trilhar a carreira cristã. Queremos pedir, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que padecem, por aqueles, ó Deus, que precisam da Tua graça em Cristo Jesus. Que a Tua poderosa mão os visite, que a Tua poderosa mão os encontre, e eles sejam revigorados, ó Deus, fisicamente para a glória do Teu nome, Senhor. Lembramos também, Deus, por aqueles irmãos que estão presentes na casa do Senhor e suplica a Tua bondade. O nosso diácono André pede pela sua saúde, pede pela família Sgarione, ó Deus, visita a saúde daquele que ele está suplicando, da vida do Júlio Sgarione, que a Tua boa mão, ó Deus, o encontre e o alimente, o fortaleça, Deus, emocionalmente e espiritualmente. Lembramos também da Cidinha, que pede e agradece pelo cuidado que o Senhor teve com a família no decorrer desta semana. Queremos colocar a Tua igreja presente, Deus, mas colocamos também aqueles que estão online conosco. Que a Tua boa mão os visite, que seja também encontrados pelo Senhor em nome de Jesus Cristo.
aqueles que sofrem, aqueles que estão angustiados, que a tua poderosa mão, que o teu Espírito, Deus, os revivifique, ó Deus, avivando o coração, animando para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus. Pedimos agora, Senhor, pela nossa escola bíblica dominical. Olha por ela, Deus, pelos professores, pelos alunos, por aqueles que já chegaram, por aqueles que estão a caminho, que a tua boa mão, ó Deus, os encontre para a glória do teu nome. Aquece nosso coração, aquece a nossa alma em Cristo Jesus, meu Pai. Muito obrigado pela história que o Senhor tem feito nesta igreja, por meio de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, Deus. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. A palavra está com a nossa superintendente. Bom dia, irmãos. Mais um domingo Deus nos dá a graça de estarmos na sua casa, de estarmos reunidos, quer seja aqui na igreja ou em casa. E nós queremos agradecer a Deus, agradecer porque até aqui Ele tem cuidado das nossas vidas. Que nós possamos nesta manhã colocar as nossas vidas diante de Deus, que nós possamos ouvir a palavra, compreendê-la e colocá-la em prática. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua casa, mais um dia de vida o Senhor nos concede e nós queremos, Senhor, Te agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que adentrou a igreja nesta manhã. Os irmãos que não podem estar conosco e nos conhece cada um de nós, os nossos sonhos, os nossos anseios, e nós queremos, Senhor, neste momento, nos colocarmos diante de Ti. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra nesta manhã, que nós possamos, Senhor, entender. Dá-nos, Senhor, o Teu entendimento, o Teu discernimento, para que nós possamos, Senhor, realmente nesta manhã. Que nós possamos, Senhor, ouvir o mais importante, colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Nós sabemos, Senhor, são muitas, mas nós queremos, Senhor, rogar a Tua misericórdia sobre nós. Dá-nos, Senhor, nesta manhã a Tua graça. Dá-nos, Senhor, nesta manhã aquilo, Senhor, que os nossos corações necessitam. Muito obrigada, Senhor. Perdoa as nossas falhas, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar fazendo uma leitura, nós vamos ler no livro de Salmos, o de número 46. Salmos 46. Nós estamos vivendo um momento que a gente sabe que é atípico, momento de pandemia. Nós vemos pessoas que todos nós conhecemos adoecer, alguns não conseguem a recuperação, é o caso do nosso irmão, de ontem, mas nós sabemos que Deus, Ele tem cuidado das nossas vidas, que Ele tem cada um de nós, e que nós possamos realmente entender aquilo que Ele tem para nós, que nós possamos colocar cada dia mais as nossas vidas diante dEle, rogar a misericórdia dEle e estar sempre esperando nele. Salmo de número 46. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem estar acompanhando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se monte se
se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dele, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que nós possamos ter isso em mente, que Deus, Ele está no controle. Irmãos, nós vamos passar agora ao louvor. Eu convido o grupo de louvor para que nós possamos estar louvando, colocando os nossos louvores diante do Senhor, que Ele possa aceitar, que nós possamos louvá-lo com todo o nosso coração. Nós queremos agradecer ao pastor Luiz Henrique, que vai estar conosco e vai nos trazer a palavra hoje. Ele é da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá. Que nós possamos ouvir a palavra, que nós possamos permitir que ela adentre os nossos ouvidos e os nossos corações. Porque se nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, não é vão. Deus tem algo preparado para cada um de nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé para adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus cantando este hino. Este hino que diz que nós precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. Firme nas promessas de Jesus. Firme
que extrapõe o nosso olhar, e pela fé nós podemos transpassar por todas as dificuldades, até mesmo aquilo que não está em nosso domínio, mas Deus domina sobre todas as coisas, amém? E isso é a satisfação do nosso coração. Nós vamos entoar esse cântico que diz que ter satisfação é conhecer a Cristo. Que se você ainda não tem essa satisfação no coração, que você repense, né, tudo aquilo que você ouve e entregue a sua vida inteiramente ao Senhor Jesus. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu sou Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Aleluias. Obrigado a Deus por podermos louvar o teu nome, entoar cânticos, ó Deus, que exaltem ao Senhor, Pai. E, ó Deus, que nós possamos, a partir, ó Deus, de todos esses dias que temos passado, ter, ó Deus, este pensamento, Pai. Ter, ó Deus, de Ti a visitação, para que o Senhor, ó Deus, venha dar o consolo àqueles que sofrem, que estão lutados, e também, ó Deus, dar em nós, ó Pai, todo o coração, ó Deus, esperançoso, de não ter medo, Pai, pois o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, no nome santo de Jesus, louvamos a Ti. Amém. Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do nosso bom Deus, por essas canções que alegram a nossa alma, engrandecem o nome do nosso bom Deus. Os nossos filhos menores podem também, que estão conosco, os filhos do pastor Luiz aqui, podem acompanhar também a sua classe. Os adolescentes penso que já se retiraram, e nós, adultos, ficamos aqui para sermos ministrados pela presença do pastor Luiz. Quero convidá-lo à frente, ele vai se apresentar melhor. Pastor Luiz Henrique é de Maringá, sua família o acompanha, ele é da 4ª IPB de Maringá, e aos poucos ele vai se apresentar aqui e vai falar ao nosso coração. Você que está online também, esse é um momento único de aquietar a nossa alma e podermos juntos presenciarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Vamos orar, pastor, por você? Amado Deus, em nome de Jesus, derrama da tua graça, bondade e misericórdia. Traz inspiração ao teu servo nesta manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, pastor. Graça e paz, queridos. Vou mexer aqui. Eu trago já um abraço de parabéns da 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá, pelo aniversário da igreja de vocês. É um alvo nosso chegar a 55 anos
Obrigado, meu irmão. Vou precisar. É um alvo nosso. Nós temos apenas 23 anos de idade. Somos uma igreja relativamente nova. E estamos correndo atrás e buscando exemplos de igrejas assim que permanecem por bastante tempo. Eu vou apanhar isso aqui, já percebi, né? Ele não vai ser meu amigo. Tudo bem, fica aqui, menino, fica aqui. Pronto, a gente resolve de outro jeito. Estou muito bem acompanhado essa manhã, muito bem acompanhado. Eu vim com a minha família, minha esposa está aí, Elaine. É fácil distingui-la primeiro porque é visita, né? Então, quando a gente é visita na igreja dos outros, é fácil. E eu estou com o microfone aqui com o marido, não posso deixar de falar que a mulher mais linda que tem aqui. É fácil você reconhecer quem é Elaine, lógico. Elaine e eu, nós estamos casados há 15 anos, temos 2 filhos, o Samuel e o Natan. Samuel tem 10 anos, o Natan tem 8, eles acabaram de sair. Posso tirar isso aqui, não posso? Cantar com isso é um negócio de louco. É impossível quase. Um negócio de louco. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir sua Bíblia no texto de Isaías, um texto bastante conhecido, Isaías capítulo 6. O texto do capítulo 6 do profeta Isaías, como eu disse, bastante conhecido, é um texto que narra uma passagem muito interessante. É o texto que narra o momento em que Isaías tem uma visão. Nessa visão, ele enxerga o que seria Deus sentado num trono, cercado de anjos. E ele dá alguns detalhes dessa visão que tem. E ele começa a fazer a descrição daquilo que está acontecendo. E diz o texto de Isaías 6, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Deixa eu até já iniciar citando que hoje eu vou ter um privilégio, que é de falar do mesmo texto 2 vezes. Quando nós gostamos demais de um texto, quando nós tiramos muitas lições do texto, os nossos tempos de pregação nos amarram. E eu sou um cara prolixo, eu gosto de falar muito. Minhas pregações lá na Quarta Igreja duram 40, 50 minutos. E para mim, às vezes, 40, 50 minutos, se o texto eu gosto, 40, 50 minutos é muito pouco. E aí eu tenho que ficar fatiando a pregação, esperar até semana que vem. Oh, meu Deus, tá bom, vamos esperar, para continuar o assunto. E hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje eu vou pegar um texto, e das muitas lições que esse texto sempre me passa, 2 delas especialmente, eu vou compartilhar no mesmo texto. Então você já sabe que esse é o texto de hoje à noite, Isaías capítulo 6. A diferença é que agora pela manhã nós vamos respeitar um pouco mais a divisão aqui que os tradutores fizeram, separando, acabando o primeiro texto ali, a partir do até o versículo 7, só que à noite nós vamos desrespeitar e vamos entrar no versículo 8. Agora de manhã, então, Isaías capítulo 6, dos versículos 1 até o 7, diz da seguinte maneira, de acordo com a minha tradução: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Somente até aqui agora de manhã. Eu quero convidar, uma vez que já oramos, eu vou passar direto para o nosso estudo do texto, eu quero convidar os irmãos a cantar mais uma vez. Gosto muito de música, conheci minha esposa no período em que nós estávamos viajando pelo Brasil e cantando, fazendo parte do mesmo grupo. Nós 2 gostamos demais de cantar. E eu cresci ouvindo os hinos do Inário Novo Cântico. Na época, inclusive, eu participei de uma igreja batista e fui muito edificado pelo cantor cristão, que praticamente é a mesma coisa com outra letra. Então, às vezes, você me vê cantando
coisas do tipo, canta minha alma então a ti, Senhor, e depois no dia seguinte estou cantando, então minha alma canta a ti, Senhor, e fico trocando as letras, eu nunca sei qual é a que eu tenho que obedecer, porque eu fui profundamente edificado minha vida inteira por esses hinos, e os nossos hinos são ricos em lições, ricos em teologia. Eu não sei quantos dos irmãos aqui conhecem o hino de número 13. O hino 13, o nome dele é Contemplação. O hino de número 13 é um hino que é muito rico em teologia. Nesse exato momento, enquanto eu estou aqui, inclusive, tem um presbítero meu, presbítero Evandro, que ele está fazendo toda a liturgia da nossa escola bíblica dominical. E o hino 13 é o hino predileto dele. Eu compartilho desse gosto do presbítero Evandro com o hino 13. Talvez não seja o meu predileto, mas com certeza está na lista dos 10 mais. Se você quiser acompanhar... Não é como Firme nas Promessas, não é como Grandioso És Tu, não é como Glória, Glória, Aleluia, Vencendo em Jesus. Ele não é tão conhecido assim. Então, talvez você não tenha ouvido, não ouviu ainda, não tem importância, preste atenção na letra, que é o mais importante. Ou então, se você quiser, nós temos 3 estrofes, você aprende ensaia na segunda e solta a voz na terceira, você que escolhe, mas eu vou pedir para você preste atenção na letra desse hino. Sino cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se em carne, se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém. Quantos nunca tinham ouvido até hoje? Quantos não conheciam, nunca tinham ouvido esse hino? Todos conheciam? Que bom, já é um hino que a igreja já canta, glória a Deus. Algumas frases para mim são preciosas, preciosas demais. Nem Adão chegou a vê-lo antes de pecar. Opa, essa é a parte polêmica desse hino. Como assim, pastor? Mas ele não conversava com Deus na viração do dia, conforme nos diz Gênesis 3? Mas nós já vamos explicar melhor isso. Ou então, luz perante a qual é treva o sol a fulgurar. Ou em outras palavras, mesmo o sol fulgurando no seu mais espetacular esplendor, diante da luz de Deus, o sol é trevas. Olha que lindo! Pastor Orlando foi meu pastor no meu período de juventude, final da adolescência, quando ele era pastor da Igreja Presbiteriana Central lá em Maringá, eu com meus 18, 19 anos. Esse pastor, hoje eu tenho o privilégio de tê-lo na nossa igreja, nos ajudando lá. E ele tem algumas pérolas preciosíssimas. Uma das pérolas do pastor Orlando, ele costuma dizer assim: diante de Deus, no último dia, quando Deus voltar para reinar, diante dele, o sol terá vergonha de brilhar. Diante de Deus, o sol terá vergonha de brilhar. Olha que coisa linda. E aí tem a primeira estrofe, para mim, é a mais rica. A primeira estrofe diz assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem é que vai contemplar? Aquele que do sol
é o Criador. Não é? Como é que eu posso querer ver Deus se eu não consigo olhar para a própria criação de Deus plenamente? Eu posso olhar para o pastor Nilson, posso olhar para uma linda samambaia pendurada na varanda da sua casa, eu posso olhar os passarinhos bebendo água e as nuvens sendo empurradas pelo vento. Mas tenta olhar fixamente para o sol durante 10 segundos. 5 segundos. 2 segundos. Tenta olhar fixamente para o sol durante 2 segundos. O que acontece com seus olhos? O sol é criação de Deus. Ele não tem nada a ver com o próprio Deus. Ele é uma fagulha. Diante de Deus ele vai se envergonhar de brilhar até. Tamanho é o resplendor daquele que o criou. Que coisa linda, né? Agora pela manhã nós vamos falar sobre conhecer a Deus e pela noite nós vamos falar acerca de um genuíno encontro com esse Deus. Quando nós vamos falar acerca de conhecer a Deus, eu gosto por demais desse texto e eu gosto por demais desse texto quando um dos assuntos é o assunto de conhecer a Deus, porque esse texto fala de alguém que chegou bem perto dele. Vamos voltar para o texto e vamos dar algumas olhadelas. Pastor, eu tenho até que horário aqui? O senhor me... Como? 10h30, 25? Tá bom. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando como seria se de repente o pastor Nilson, no aniversário de 56 anos da igreja de Ubiratã, se ao invés de convidar um pastor de Maringá, ele convidasse o próprio profeta Isaías. Imagina a cena. Daqui a um ano, vocês estão recebendo a notícia de que o próprio profeta Isaías está vindo no aniversário da igreja presbiteriana de Ubiratã para em que ele viu a Deus e da visão que ele teve. E aí, ele assume o púlpito e ele pega o microfone e ele diz: eu quero dizer acerca de como foi no dia que eu vi a Deus. Eu vou falar sobre isso agora. Eu não sei quanto a vocês, mas eu amo o analógico ainda. Eu sou do século passado, tenho 43 anos, então eu sou bem do século passado. E aí eu sou do papel. Eu sou do papel e eu gosto de anotação. Eu sou daquele que, enquanto o camarada está falando, eu já pego e vou anotando, e na minha igreja tem muitos assim. Então, se você é um desses, talvez quando o profeta Isaías pegasse o microfone e dissesse: eu vou falar sobre Deus. E aí você diz: espera, deixa eu arrumar uma caneta. Pode escrever, vai, vamos lá. E aí ele começa: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. E você: sim, então viu o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Para saber quando foi isso, 2 Crônicas, no capítulo 26, fala acerca do rei Uzias e da sua morte. Então, ele está citando aqui algo que tinha sido narrado também texto de 2 Crônicas, no 26. E ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Mas você ainda não anotou nada, porque ele falou do trono, mas ele não falou de Deus. E aí você: sim, prossiga, como era Deus? E aí ele vai dizer: bom, as abas das vestes de Deus enchiam o templo. E você, quando vai anotar, você percebe que não está falando de Deus, está falando das abas da veste. A beirada, apenas a beirada da roupa do Senhor enchia todo o templo. E você, um pouco frustrado, diz: tá bom, eu estou aguardando, mas tudo bem, ainda estamos no versículo 1, tem muito ainda pela frente. E ele vai descrever a Deus. O que mais? Pode dizer: estou ansioso para anotar como é o Senhor. E ele segue dizendo: e serafins estavam por cima dele. Serafins, que legal! Mas não é nada sobre Deus, não vou. Serafins, cada um tinha 2 asas para cobrir os pés, 2 para voar e 2 para cobrir o rosto. Tinha 6 no total. E você começa a perder a paciência. E Deus, profeta, como era Deus? Eu não quero saber dos serafins, do trono, do templo, não quero saber da roupa, eu quero saber de Deus, como era Deus? E aí ele segue dizendo assim: e os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí você já larga a caneta, cruza os braços, sim, prossiga. E aí ele vai dizendo: e as bases do limiar, ou seja, até as fundações do templo tremeram, se moveram à voz do que clamava. Então, quando ele estava falando, a voz era tão poderosa que as fundações do templo tremiam. E aí você diz: tá bom, mas me fala dele. Eu quero, ele é barbudo, ele usa óculos, ele cabelo cacheado, liso, ele é realmente de cabelo branco ou grisalho? Ele tem verrugas, ele tem rugas, ele tem... Me
fala. E aí ele segue dizendo: as bases tremeram a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça e então eu percebi que eu estava diante de Deus e disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, agora está falando dele, e habito no meio de um povo de lábios impuros, agora está falando do povo, e os meus olhos viram o Senhor. E você já joga a caneta para o lado e já sai chutando: ah, eu achei que ele ia falar sobre Deus, eu achei que ele ia construir uma imagem de Deus diante de mim, que eu ia sair daqui com uma visão vívida diante dos meus olhos acerca da figura desse Deus. Mas olha que interessante, o profeta descreve do começo ao fim uma série de coisas nessa visão. E ele começa dizendo que a grandeza, a grandiosidade da visão está no fato de que ele viu a Deus. No entanto, ele não toca no assunto Deus na hora da descrição. Interessante isso. Talvez frustrante, mas no mínimo interessante. Por que será? Por que será? E aí nós vamos olhar outros momentos e vamos passear pela Bíblia e encontrar outros momentos em que outras pessoas tiveram contato com esse Deus. Sabe quem descreve? Daniel fala um pouquinho, mas ele fala do Filho do Homem. João descreve em Apocalipse no capítulo 1. Ali a descrição é rica. Quer dar uma olhada? Vai lá para Apocalipse, capítulo 1. Você vai ver o profeta João descrevendo com detalhes. E da sua boca, isso, e os seus olhos, e o seu cabelo, e etc. E vai descrevendo. Mas ele não está falando de Deus no seu esplendor celestial. Ele está falando de Jesus. Ele está falando de Deus oculto por detrás da humanidade. E quando nós vamos olhar o profeta João falando, ele vai dizer que aquela visão é do Filho do Homem, é do Filho de Deus. Então pronto, você já desanima e fala: tá bom, não vou conseguir descobrir mesmo então, né? Então é isso, Senhor. O Senhor quer que eu não queira mais te encontrar, que eu não queira mais saber acerca de quem é o Senhor? É isso? Meus queridos, como é que nós podemos conhecer a Deus sem poder vê-lo? Se ele não quer se revelar, se ele não quer se mostrar, como que podemos conhecer? Aliás, Deus, uma das coisas que nós aprendemos quando nós estamos estudando, nos preparando para batismo e profissão de fé, uma das coisas que nós costumamos aprender é acerca do tema da revelação. Revelação diz acerca do fato de Deus se apresentar para todos nós. Porque Deus é espírito, Deus é invisível. Se ele quisesse passar despercebido, ele passaria despercebido. Ele fecharia a boca, ficaria do nosso lado, passaria, influenciaria todas as coisas e ele passaria despercebido. Mas Deus quis se dar a conhecer. O nome disso é a doutrina da revelação. Ele se revelou a nós. E ele utiliza-se de vários elementos para se revelar. Quando o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 1, ele fez algo muito parecido com o que o salmista, lá no Salmo 19, nos primeiros 6 versículos, faz também. Ele diz que a revelação de Deus é manifesta pela natureza. Quer um exemplo? O que Paulo e o Salmo 19, de 1 a 6, estão dizendo? Estão dizendo que se você olha para um pardal cuidando do seu filhote no ninho, você tem uma noção do cuidado de Deus. Se você olha grandes ondas quebrando na praia do Havaí, por exemplo, ou um vulcão em erupção, ou um terremoto sacudindo toda uma cidade, você tem uma noção da força de Deus. Se você olha para um lindo jardim com dezenas ou talvez centenas de tipos diferentes de plantas, você tem uma noção da criatividade desse Senhor. Se você percebe, presta atenção e percebe que quantos nascer do sol já houveram sobre essa cidade? Desde que o mundo é mundo, quantas vezes o sol já nasceu aqui? Mesmo antes de haver cidade aqui. Quantas vezes o sol já nasceu? E quantas ele atrasou? Então você percebe acerca da fidelidade, da constância do Senhor, um Deus que não vacila. Se você percebe que as leis da natureza são imutáveis, desde que existe mundo, as leis da física permanecem as mesmas, as leis da biologia não mudam. Você percebe que Deus é o mesmo, Ele é imutável. A sua criação fala sobre Ele. É assim que nós o conhecemos. Mas Ele também se revela pela sua palavra. Essa revelação da criação é uma revelação que nós chamamos de revelação geral. Todas as pessoas sabem alguma coisa acerca de Deus. Um índio que nunca teve contato com um homem branco não vai poder chegar lá no último dia, diante do julgamento, não vai poder dizer: eu não sabia, Senhor, da sua existência.
E é o termo que o apóstolo Paulo usa em Romanos no capítulo 1. Ele diz que por causa da criação falar sobre Deus, todos nós somos indesculpáveis. Como se não bastasse, Deus colocou uma consciência em nós. E essa consciência nos acusa, ela apita quando a gente faz coisa errada. E algumas circunstâncias são erradas em qualquer cultura. Todas as culturas são inclinadas a agir de determinada forma e a rejeitar determinados comportamentos. O que é isso? De onde vem isso? Deus nos colocou uma consciência que nos inclina na direção dele e nos inclina na direção daquilo que é dele, como justiça, retidão, bondade, corretude, e nos afasta daquilo que é mal. Deus fez isso com toda a raça humana. Mesmo que você pegue quem assistiu aqui Lagoa Azul já lembra como que é a situação de 2 meninos perdidos numa ilha e crescendo completamente sem contato com o ser humano. Eles tiveram contato suficiente só para aprender a língua até lá seus 3, 4 anos de idade, e depois eles se desenvolvem naquela ilha, mas eles seguem determinadas inclinações que é natural de todos os seres humanos. Se você for olhar uma criança perdida numa floresta, se você for olhar uma tribo largada numa ilha que nunca teve contato com outros, você vai ver que os seres humanos têm inclinações semelhantes, porque Deus nos fez assim. Ele se manifesta, ele se apresenta para todos nós, já que ele é invisível, ele se apresenta no seu caráter. Eu posso não ver o rosto de Deus, mas eu sei como é o caráter desse Deus. E aí nós chegamos em Hebreus. Antes de falar de Hebreus, deixa eu falar. Aí Deus se revela de uma maneira especial. Se a criação é a revelação geral, aqui é uma revelação especial. Por exemplo, eu consigo estar sentado na varanda do meu rancho, observando a mata e o rio que passam no fundo da minha propriedade, e a partir disso, ter noção de que Deus é cuidadoso, Deus é zeloso, Deus é poderoso, que Deus é criador, que Deus sustenta todas as coisas. A natureza prega isso para mim. Mas observando uma jabuticabeira, eu nunca vou ter noção de que eu sou pecador. Eu vou ter noção de que Deus é maravilhoso, mas que eu sou pecador, isso a jabuticabeira não diz para mim. Observando o curso da água, eu nunca vou saber, através da observação da natureza, que o Filho de Deus morreu no meu lugar para pagar o meu pecado. E que eu preciso abrir o meu coração e crer nele, para que eu receba a justiça que é dele sobre mim. A criação não me fala isso. Essa parte da revelação, a parte da revelação necessária para a salvação, eu só encontro aqui. Revelação especial. A revelação natural, ela é suficiente, ou a revelação geral, ela é suficiente para me condenar, para que eu não possa dizer, eu não sabia. Ela é suficiente para me tornar indesculpável. Mas ela não é suficiente para eu conhecer todas as nuances de Deus. Então Deus nos deu a sua palavra para ser a revelação dele diante de nós. É ele em nós, no nosso meio. E como se não bastasse, agora sim a gente chega em Hebreus, lá no primeiro capítulo de Hebreus, os primeiros versículos, o autor de Hebreus começa dizendo assim, antigamente, ou até recentemente, Deus tem nos falado de várias formas, por muitas vezes, por meio dos profetas. Olha, revelação especial. Eu consigo observar a chuva e perceber que Deus é maravilhoso, mas eu não consigo observar a chuva e perceber que Deus quer que eu seja fiel à minha esposa. A chuva não prega isso para mim. Mas quando o rei Davi foi infiel a Deus, infiel ao seu servo Urias, infiel a todos os da sua casa, e ele tomou Batseba para si, o profeta Natan chega diante dele e dá de dedo na cara dele, e fala, você pecou, seu miserável. E aí Davi se quebranta. O que era isso? Revelação especial de Deus. Deus estava revelando para ele que ele estava pecando, que ele era um pecador. A criação nos fala até a página 2. Da página 2 para diante, Deus nos fala pela sua palavra. E Hebreus nos diz que até aqui os profetas falaram em nome de Deus. Mas de agora em diante, nesses últimos dias, o Filho. E aí começa a falar do Filho. O Filho é a própria manifestação de Deus encarnada entre nós. Aliás, não é à toa que o nome dele era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o que é Jesus? É a magnificente glória de Deus, a maravilhosa face do Senhor, oculta no meio de 3 quilos e pouco de carne, como se fosse um véu de humanidade cobrindo essa divindade. E o que tem a ver com esse texto?
é que Isaías tem algo, acontece com ele algo que não acontece todos os dias. Ele teve uma visão de Deus sem esse véu de humanidade, sem ser apenas através da criação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala acerca do amor, ele chega lá no versículo 12 e ele diz: agora nós vemos como que obscuramente, mas um dia eu verei como também sou visto, o conhecerei como também sou conhecido. E aí o Renato Russo cantou isso, Legião Urbana. Quem cantou Legião Urbana ou foi influenciado pelo Legião Urbana na década de 80 e 90, já ouviu o Renato Russo na música Monte Castelo cantar: agora vejo em parte. O que é isso? 1 Coríntios 13. Mas então veremos face a face. Ele está cantando 1 Coríntios 13. Dizendo que agora nós vemos Deus obscuramente, em parte. O apóstolo Paulo chama de através de um espelho. Na verdade, a noção de espelho dele era completamente diferente da nossa. O espelho do apóstolo Paulo era tão reluzente quanto esse prato da bateria. Eu consigo ver meus contornos e mais ou menos. Olha, eu tenho barba, mas eu não sei se ela está bem feita. Isso aqui era o espelho da época do apóstolo Paulo. Então, olhar para Deus, para todos nós, é vê-lo obscuramente, porque nós não podemos vê-lo com os nossos olhos naturais. Se você for lá para Êxodo, no capítulo 19 de Êxodo acontece algo maravilhoso. Deus diz para toda a congregação de Israel, note bem, eles acabaram de sair do Egito, estão caminhando, 1 ano depois de caminhar, eles param no pé do Monte Sinai, e Deus diz assim: entregarei minha lei aqui, vou me revelar a vocês aqui nesse monte. E então o monte se torna um lugar especial. E eu quero passar uma lição de casa, já que nós não temos tempo para ler aqui nem Êxodo capítulo 33, nem Êxodo capítulo 19, você vai ler esses 2 capítulos na sua casa, 19 e 33. No 19, Deus está dizendo: esse monte é santo, coloque arqueiros com suas flechas ao redor do monte. Se uma cabra tentar tocar, você atira e mata. Se seu filho tentar subir, você atira e mata o seu filho, porque esse monte é santo, o próprio Deus está nele. E o monte tremia e soltava fumaça, e as pessoas ficavam com medo e se afastavam. E Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você vai subir no monte. E eu imagino Moisés engolindo e seco, dizendo: eu, Senhor. Ele diz: sim, você vai subir no monte. E Moisés é o único que tem autorização para subir até a face do Senhor, lá no topo do monte. E quando ele está no topo do monte, ele fica do capítulo 19 até o 35, recebendo as leis de Deus. Tem um episódio que ele desce para dá uma corça no pessoal acerca do bezerro de ouro, mas depois ele volta e pega de novo as águas da aliança e continua com um bate-papo com o Senhor durante 40 dias, recebendo as leis do Senhor. E algo no 33. No 33 ele chega para Deus e fala: Senhor, olha, eu vou te pedir um negócio agora que não é ver o teu rosto. Ele chama lá de ver a tua glória. Eu quero ver o seu rosto, eu quero ver o Senhor, sem ser pelo espelho, sem ser através da criação, dessa janela da criação, sem ser obscuramente, como diz o apóstolo Paulo. Eu quero te ver, Senhor, face a face. E Deus fala: Moisés, você minha glória e vive. Por que isso? Pelo mesmo motivo que ninguém consegue olhar fixamente para o sol durante 10 segundos e sair enxergando. O sol queima a nossa retina, porque é da natureza dele, não porque ele seja mau, ou porque ele quer castigar todos aqueles que olham para ele, nada disso. É da natureza do sol queimar ou afetar a nossa retina. Por isso nós nunca olhamos para o sol. Nunca olhamos para o sol. É da natureza, da santidade de Deus, queimar e destruir o pecado que há nos meus membros. E por isso eu, carregado de pecado, não posso querer enxergar esse Senhor e olhar para Ele. E Isaías está diante dele agora. E Moisés tinha chegado e falado: eu quero ver sua glória. E Deus fala: Moisés, você não sabe o que você está me pedindo, mas olha, eu vou quebrar seu galho. Vamos fazer o seguinte: eu vou botar você numa rocha, eu vou tapar com a mão e vou passar. Depois que eu tiver passado, eu vou tirar a mão e você vai me ver de costas. E quando ele vê Deus de costas, acontece algo sobrenatural. Como se o próprio ver Deus não fosse sobrenatural o suficiente, acontece mais algo sobrenatural. O rosto dele sofre algum tipo de mutação, que quando ele desce do monte, seu rosto emana luz, emite luz.
ao ponto das pessoas olharem para ele e dizerem: Moisés, Moisés, não queremos olhar para você, não estamos envergonhados porque somos pecadores, e você é um homem santo, você é a própria imagem do Senhor, você é a representação de Deus entre nós. Coloque um véu, Moisés. Coloque um véu. E aí Moisés põe aquele véu. Diz o texto que quando Moisés ia atender o povo, punha o véu, falava com o povo. Quando ele ia entrar no tabernáculo e falar com o Senhor, ele tirava o véu e falava com Deus como se fosse face a face. O texto diz, como qualquer um fala com um amigo. Moisés era o que nós chamamos de um tipo de Cristo, ou uma metáfora de Cristo, uma ilustração do que seria Cristo. Cristo é aquele que tem contato com a divindade e que depois chega entre nós, através de um véu de humanidade, a glória de Deus, filtrada por um véu de humanidade, e fala conosco acerca daquilo que ouviu do Pai. E por isso, em determinados momentos, Jesus se retirava para orar. E eram os momentos em que ele podia arrancar o véu e falar com o seu Deus, com o seu Pai livremente. Tanto é que no Monte da Transfiguração, os discípulos experimentaram fagulhas, em Mateus 17. Experimentaram o que seria talvez fagulhas dessa obra celestial maravilhosa, dessa glória que preenche de luz tudo ao redor deles. Tanto é que lá Pedro, Tiago e João se prostram, assim como Isaías. Isaías sabe de tudo isso que eu estou falando. Ele parece que já assistiu essa aula de EBD. Isaías sabe de tudo isso. E agora os seus olhos estão vendo esse Deus. E ele teme. E ele cai no chão e se prostra e diz: ai de mim, estou olhando para o sol. Vou ficar cego. Mas não fica cego. Na verdade ele está dizendo: estou olhando para Deus, eu serei aniquilado. A gloriosa visão do Senhor vai me matar. Porque eu sou pecador. Eu tenho pecado com os meus lábios. Talvez se fosse eu diria: eu tenho pecado com a minha mente, ou eu tenho pecado com as minhas mãos, ou eu tenho pecado com mentiras, ou eu tenho pecado com, sei lá. Talvez uma outra pessoa diria algo diferente por ser uma inclinação da pessoa. De repente alguém que é mais propenso ao roubo, que luta contra o roubo, outro que luta contra a pornografia, outro que luta contra a mentira. Talvez cada um nesse momento se lembraria daquilo que é em si, daquilo que faz com que ele seja indigno daquele momento. E Isaías sabe o que o torna indigno naquele momento. São os seus lábios. Porque ele provavelmente tinha esse problema de refrear os seus lábios. E talvez ele falasse aquilo que desagradava ao Senhor muito mais do que agisse como quem desagradava ao Senhor. Talvez esse fosse o seu grande problema, e é disso que ele se lembra. Ele se lembra do seu próprio pecado e diz: estou perdido. Quem sou eu para estar diante do Senhor? Por que ele não morreu então, pastor? Gente, é uma visão. Não era o próprio Senhor. Deus estava lhe dando, estava fazendo com Isaías, vamos dizer assim, um exercício pedagógico. Um exercício que estava dando uma dica para Isaías. Olha, Isaías, eu sou assim. Se fosse Deus mesmo, Isaías não tinha sobrevivido. E aí a impressão que dá no versículo 6, a impressão que dá é que Deus fala assim: tá bom, Isaías, o seu problema são os seus lábios? Eu resolvo. Então um anjo vai e pega do altar ali, da brasa, da fogueira do altar, com uma pinça gigante. A tenaz para ele era algo que se usava para mexer na lenha dentro da fogueira, da lareira. Nós não temos muito esse costume porque moramos num país tropical, talvez você nunca tenha visto uma tenaz. Eu acho que o mais perto que chegamos de uma tenaz é um pegador de salada. Agora imagina um pegador de salada de 1 metro de comprimento, e aí o camarada pega uma brasa com essa pinça gigante e fala: Isaías, o seu problema são os seus lábios? Eu resolvo. E encosta com aquela brasa viva e purifica os lábios do profeta Isaías. E assim termina a nossa narrativa. O que nós estamos entendendo aqui é que um camarada que conhece a Deus, ele conheceu a Deus no seu resplendor naquele momento, ele teve algo muito próprio: medo. Ele teve medo porque ele estava diante de um Senhor maravilhoso. E estar diante de um Senhor maravilhoso é algo que está destinado a todos aqueles que são filhos dele. Todos aqueles que são filhos desse Senhor vão experimentar na sua vida algo muito parecido com o que o profeta Isaías experimentou. Inclusive, tem algumas pessoas que eu conheço que dizem assim: eu acho que o céu vai ser muito chato, porque diz que o céu nós só vamos ficar cantando e cantando. Eu nem gosto de música, pastor.
Eu não sei se você já pensou isso. Eu não sei se em algum momento você já estava lá cantando e depois da quarta, quinta música da equipe de música, ainda tem mais duas pela frente, você já pensa, meu Deus, hoje eles capricharam, hein? E aí de repente você pensa assim, tomara que o céu não seja assim não. O que você pensa sobre o céu? Vamos lá, o que você pensa sobre o céu? Ruas de ouro, mar de cristal, lago de esmeralda, flores que não murcham, mansões celestiais. É isso que torna o céu, será? O que torna o céu? Por que você tem vontade de ir para o céu? Por que será? O que te faz, qual é a parte da descrição do céu que deixa você com vontade de ir para lá? Por exemplo, Apocalipse 21, vamos abrir? Apocalipse 21 é uma descrição. Penúltimo capítulo da Bíblia, lá no final, pode abrir sua Bíblia de trás para frente, talvez seja a última, penúltima ou antepenúltima página. Apocalipse 21 diz o seguinte: vi novos céus e nova terra. Opa! Ele vai descrever o novo céu. Olha que beleza que vai ser. Como vai ser? Ele viu a nova cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma noiva para o seu esposo. E então, versículo 3, ouviu uma voz dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Coisa linda, que maravilha! E quantas vezes eu já preguei isso em velórios? Eu já li esse versículo 4, esses versículos 3 e 4 em velórios. E quantas vezes você já deve ter composto a sua imagem do céu, imaginando, lá o cordeiro se deitará com o leão, Isaías 66. Lá não haverá lágrima, lá não haverá choro, não haverá tristeza. Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que coisa boa, Senhor Jesus! É isso que te consola quando você pensa no céu? É isso que te deixa com vontade de ir para lá? Meus irmãos, nós temos uma visão muito errada, muito equivocada, porque nós não conhecemos a Deus. Não conhecer direito a Deus nos faz nos encantar com o versículo 4, quando a joia da coroa é o versículo 3, veja só. E Deus mesmo estará com eles. Deus estará lá, nós estaremos com Ele. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, quando ele está descrevendo o arrebatamento, ou aquele momento em que Cristo vai nos levar, sei lá como nós queremos descrever ou chamar, e ele está dizendo: então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, teremos um encontro com o Senhor nos ares, e ele termina dizendo: e então estaremos para sempre no céu. É isso? Não, estaremos para sempre com o Senhor. E esse é o grande mérito desse encontro. Quando nós chegamos em Lucas, no capítulo 18, nós encontramos o Senhor Jesus sendo abordado por um jovem rico. E aí esse jovem rico fala: quero ter a vida eterna, Senhor, o que eu faço? E o Senhor Jesus fala: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Então terás um tesouro no céu. Ótimo! Que grande proposta! Qual que era o lucro? Qual que era a vantagem? Qual era o benefício que esse jovem encontraria se ele fizesse o que Cristo mandou, de vender os seus bens e dar aos pobres? Qual seria o maior benefício que esse jovem teria? E aí a nossa cabeça vai lá no final: tesouros nos céus, tesouros nos céus. Fico piscando: tesouros nos céus. Uau, tesouros nos céus. Perdemos tudo se nós pensamos assim. Veja de novo. Vende tudo que tem, ou seja, se livra do que te amarra e prende. Olha que grande benefício. Mas nós não achamos que é um benefício. Ele não achou. Ele falou: quer saber? Eu não vou fazer isso. Ele não achou que fosse benefício. Mas não para por aí. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Me segue. Anda comigo. Coma do pão multiplicado, ande sobre as águas. Pegue pela mão aquela menina que eu ressuscitei, ajude a descer da cama. Jogue fora a maca desse coxo. Toque nas minhas mãos. Toque aqui nas minhas mãos depois da ressurreição. Assista a minha ascensão aos céus. E dê a vida
por essa causa. Que grande projeto! Que grande projeto, mas os nossos olhos não são preparados para isso. Nós não conseguimos distinguimos a presença de Deus com eles como sendo a grande proposta de Apocalipse 21. Nós achamos que a proposta é não chorar, é ter as lágrimas enxutas, é não ter luto, não ter pranto. A gente acha que essa é a grande proposta. Só quem tem um encontro com o Senhor sabe da grandeza da proposta de estar com Ele. E aí entende o céu. Entende o céu. Qual que é a graça do céu? É que Deus está lá. Deus habita lá. E eu gosto demais de canções, como eu já falei, e aprendo muito com elas. Arautos do Rei tem alguns equívocos em alguns determinados momentos pequenos ali das letras das músicas, mas tem uma que quando chega no refrão ela me ensina profundamente. Primeiro ele fala da vida sem Cristo na terra. E ele fala, pois não existe paz sem Jesus, e não existe vida sem Jesus. Sem Cristo, nessa vida, sem Ele as riquezas do universo não têm valor. Daí ele muda, ele para de falar sobre essa vida, e ele fala sobre o céu. E aí quando ele está falando sobre o céu, ele diz, para que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus, para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Para que viver para sempre se Cristo não estiver lá? Para que habitar em grandes mansões se o Senhor não estiver lá? Para que mar de cristal, flores que não murcham, ruas de ouro, se Ele não estiver lá? Para que viver para sempre sem a companhia desse Senhor? Então a graça do céu não é nada disso. A graça do céu é a presença do Senhor. Isaías vê isso e ele sabe que isso é tão grandioso, que ele não se presta. E agora, antes de você sair chutando tudo com raiva do profeta, porque ele não falou acerca de Deus, ele não se presta a falar sobre Deus, porque não existem palavras humanas que sejam dignas de descrever a visão que ele está tendo. Sabe por que é que ele não falou sobre Deus? Vou dar um exercício. Pessoal da fileira aqui, conversando com o pessoal da segunda. Pessoal da terceira fileira, conversando com o pessoal da quarta. Virem uns para os outros aí. Pessoal da quinta fileira, conversando com o pessoal da sexta. Você que está em casa, arruma alguém aí para você conversar. Vocês vão descrever um para o outro. Imagina a seguinte cena. A pessoa com quem você vai conversar é um cego de nascença. Cego de nascença. E você vai descrever para essa pessoa aí com quem você vai conversar agora, você vai descrever a diferença do verde para o dourado. Vai lá. Fala. O que você vai falar? Como é que a senhora, Dona Maria, descreve... Qual é o seu nome, princesa? Qual é o seu nome? Ieda. Como é que a Dona Maria descreve para Ieda, se a Ieda for uma ceguinha de nascença... Como é que a senhora vai descrever a diferença do verde para o amarelo? Como é que você vai descrever a diferença do branco para o azul? Porque a mente dela não contém os elementos necessários para ela conseguir entender. Então o profeta Isaías, quando ele se vê diante de Deus, ele diz, eu vi o Senhor assim, os serafins, os serafins e as abas das vestes, eu vou falar das vestes, e o templo, porque, coisa linda isso aqui. E havia um pregador do século XIX, um puritano, passou a vida falando acerca do Senhor Jesus, e pregava a beleza do Senhor Jesus, a grandeza do Senhor Jesus, o resplendor do Senhor Jesus. Ele ficou famoso e impactou cidades e cidades na sua geração, falando acerca da beleza e do resplendor do Senhor Jesus. 12 dias antes da sua morte, ele entra em coma. E ele fica em coma na sua cama, e sua esposa cuidando dele. E no dia, 12 dias depois do coma, com 12 dias de coma, sua esposa tricotando ao lado, ele se levanta e senta na cama, e fica olhando para o teto, e a esposa toma um susto, um milagre, e ele começa a falar, eu estou ouvindo o meu Senhor, eu estou ouvindo o meu Senhor. Eu não fiz justiça ao descrevê-lo. E ele sorrindo se deita e morre. Eu não fiz justiça
ao descrevê-lo. Não dá para descrever. Não existem palavras humanas que sejam suficientes para dizer quão grande, quão belo é o Senhor. Isaías sabe disso. Isaías tem noção disso, então ele não gasta tempo. Ele não gasta tempo. Eu não fiz justiça ao descrevê-lo, ele é muito melhor. E eu não vou tentar descrevê-lo para você, mulher. Eu quero só estar com ele. E o homem morre e vai para a glória. Ninguém sabe como é o Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo chega para as pessoas, para os seus ouvintes e diz: eu vi o Senhor, eu tive uma visão. Mas ele diz que não vai usar palavra alguma para tentar descrever, porque as palavras não são dignas. As palavras não são dignas de serem usadas para descrever o Senhor. Então ele se cala e ele não diz como era. E essa é uma realidade de todos aqueles que têm visões acerca do Senhor. Eu não sei se você já teve expectativa ou não de ir para o céu, se você é daqueles que sonham em ir para o céu, ou se você tem medo da morte. Eu não sei qual é o seu caso. Tem um senhor na igreja que fica triste em velório. Chora em velórios. Nosso amado presbítero Jader. Que homem maravilhoso. Fez 80 anos agora. Seu Jader fez 80 anos e num velório ele chorando, você abraça, fala: ô seu Jader, não fique assim, ele está com o Senhor. E o homem fica irritado e olha para mim e fala: é por isso! Ele passou na minha frente. E ele quer estar na glória, ele sonha em morrer. Ele toma um remédio para afinar o sangue, porque ele tem trombose, foi fazer uma cirurgia. E aí ele não contou para o médico. E aí vem conversando com o médico sem falar disso. Na véspera da cirurgia, a esposa dele pergunta para o médico: doutor, ele te falou que ele toma remédio tal? O médico deu um pulo da cadeira, falou: o quê? O senhor é louco? Esse remédio faz com que o sangue não coagule. Se eu corto o senhor vai sangrar até morrer. E ele dava risada e cutucava assim, quem estava do lado, falava como se estivesse dizendo: é isso que eu queria. Ele espera, ele deseja estar no céu. Porque ele tem uma noção de que nem olhos viram, como diz Paulo em 1 Coríntios, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nem as mentes mais criativas do mundo são capazes de imaginar o que Deus tem preparado no céu para nós. E agora eu termino deixando você com vontade de ir para o céu. Eu gosto muito de um autor, muito famoso por sinal, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, o autor do Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis, ele diz que o louvor é o produto do espanto. Sim, o louvor é o produto do espanto, ou a consequência de quem está espantado. Se você é um daqueles que pensa assim: mas o céu vai ser muito chato, a gente só vai ficar cantando, eu nem gosto de coral, e se for uma música que eu não curto? Você não entendeu nada. Em momento algum diz que nós vamos ficar cantando do começo ao fim. Mas eu li que o céu vai ser louvar ao Senhor sempre. Sim, nós vamos louvá-lo sem parar, mas não quer dizer que vamos cantar a ele sem parar. Não é isso que está dizendo. Aliás, deixa eu fazer uma colocação. Não sei como é aqui, não sei mesmo, mas na minha igreja, lá na quarta igreja, nós não temos equipe de louvor. Aliás, nós temos uma equipe de louvor. São todos aqueles que passam da porta para dentro. Essa aqui é a equipe de louvor da quarta igreja presbiteriana de Maringá, vamos dizer que seja. O pessoal que vem aqui é a equipe de música. Essa aqui é a equipe de louvor. Porque a gente tem mania de chamar o pessoal que vem aqui de equipe de louvor. E com isso você cria uma informação equivocada. Você passa um ensinamento equivocado. Você passa o ensinamento de que a hora de cantar é a hora que nós estamos louvando ao Senhor. E não é verdade. Eu louvo ao Senhor pela manhã quando eu levanto. Eu louvo ao Senhor quando eu sou o esposo que a minha esposa precisa que eu seja. Eu louvo ao Senhor quando eu pago os meus impostos. Quando eu sou o pai correto para os meus filhos. Eu louvo ao Senhor quando eu honro aos meus compromissos. Eu louvo ao Senhor o tempo todo. Deus é louvado todos os dias nas nossas vidas. Se não é, deveria ser. E de vez em quando a gente canta. Aliás, tem gente que diz que o momento que nós cantamos aqui é uma das horas em que nós mais mentimos na nossa vida. E a gente canta: quero estar aos pés da cruz. E você não quer nada. Você quer distância da cruz. E aí você fala: quero te conhecer. E não quer conhecer, você não está interessado em conhecer.
E me dá um novo coração, um coração igual ao teu. E você não está interessado em coração igual a Deus. Então, muitas vezes, esse é o momento em que nós menos louvamos a Deus. Menos louvamos a Deus. E no dia a dia nós louvamos ao Senhor. Então, louvar não é cantar. E no céu nós iremos louvar ao Senhor eternamente, não cantar ao Senhor eternamente. Nós iremos cantar ao Senhor, como esses anjos aqui cantavam. Nós vimos aqui, os anjos voavam ao redor do Senhor e cantavam, dizendo uns para os outros, através das suas canções: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas nós vamos louvar. E o louvor é o produto do espanto, lembra? Então, chego na casa do reverendo aqui. Sua esposa, Cris, serve um cuscuz delicioso. E aí, quando eu vejo aquele cuscuz, se eu não estiver habituado à comida nordestina, aliás, depois de 13 anos morando no Ceará, eu estava mais com saudade do cuscuz. Mas vamos supor que eu não conhecesse comida nordestina, e eu olhasse aquele negócio amarelinho e falasse: que é isso aqui? E aí eu provasse o cuscuz e me surpreendesse. Como seria? Eu iria provar e... que delícia! Vai dizer que isso não aconteceu com você? Vai dizer que isso não aconteceu? Sabe aquele brilho no seu olho naquela hora? O que é aquilo? Você está louvando a cozinheira quando você... Certa vez fui para Recife, meu irmão morava lá. Fomos para Recife para visitá-lo. E me hospedei num hotel na beira da praia, numa praia chamada Tamandaré. A praia talvez a predileta da nossa família até hoje. A praia de Tamandaré parece Miami não, parece o Caribe. O mar perfeito de azul turquesa, uma areia branquinha, lindo. E o hotel ficava de frente para a praia. E eu sentava de costas para essa porta do hotel e ficava com os meus filhos na piscina. Samuel aprendeu a nadar nessa praia, inclusive, naquele dia. E ele aprendendo a nadar ali na piscina do hotel, e eu de costas para a praia. De tempos em tempos eu me levantava para fazer alguma coisa. E quando eu me levantava e dava aquela olhada, eu assustava. E, meu Deus, que coisa linda! E durante umas 5 ou 6 vezes naquele dia, eu passando ali na frente, eu olhava e eu tomava um susto. E eu fazia... O que era esse? Louvor. O louvor é o produto do meu espanto. Eu ficava espantado e dizia: que coisa maravilhosa. Ou você prova aquele café e faz... que delícia. Você louvou, você não estava esperando por aquilo. E o seu louvor foi o produto do seu espanto. E quando nós chegarmos no céu, o que nós vamos fazer a eternidade inteira? Louvar ao Senhor. Por quê? Porque nós não o conhecemos. Nós não o conhecemos. Lembra? Moisés viu o Senhor de costas. O apóstolo Paulo via refletido. Nós vemos em parte. O hino que nós cantamos diz que nós vemos por um véu, como Moisés, um véu de humanidade. O que será o céu? É o momento em que Deus não vai mais se apresentar de costas, Ele vai estar de frente para nós. É o momento em que nós vamos estar olhando para Ele através do espelho, e Ele vai pegar o nosso rosto e vai virar para si e vai dizer: olhe para mim. É o momento em que Ele vai tirar o véu e vai se apresentar como Ele é. E nesse momento nós vamos fazer... E quanto tempo isso vai durar? Toda a eternidade. Porque depois de eu olhar uma face, um lado, algo do Senhor, uma característica dele, Ele vai se apresentar para mim de uma outra forma. Vai mostrar, por exemplo, eu imagino Ele lá no céu e dizendo: agora eu vou contar para vocês como eu fiz as estrelas. E aí quando Ele mostrar, nós vamos... E aí Ele vai dizer: e agora como eu criei as bactérias. E aí quando Ele demonstrar, nós... Isso vai durar a eternidade. Ele vai se apresentando para nós e mostrando como serão as coisas, ou como foram as coisas, e como Ele agia, e como Ele deu libertação para um, como Ele resgatou o outro, como Ele preservou a criança doente, como Ele trouxe vida a um morto, como Ele agiu durante toda a humanidade. E nós vamos passar a eternidade nos surpreendendo, nos espantando com esse Deus. E nós vamos louvá-lo para sempre. Sem véu, sem nada que atrapalhe a nossa visão dele. E é por isso que eu quero estar lá. É por isso que eu quero, para poder experimentar o que Isaías experimentou de vê-lo. E não precisar mais ficar com medo. Porque ele estava com seus bolsos recheados de pecado, seu lábio recheado de pecado, seu corpo encardido pelo pecado. Mas na eternidade nós vamos ter a mesma visão, sem o pecado para nos atrapalhar, para temermos esse encontro com o Senhor. E eu, pela sua imensa graça, lá estarei, como diz o hino. Eu quero ir para lá.
Eu quero ir para lá porque a eternidade é algo muito maior e melhor do que qualquer mente criativa é capaz de conceber. Então eu preciso conhecer a Deus nessa vida? Sim, eu preciso conhecer a Deus nessa vida. Jamais conseguiremos conhecê-lo plenamente, como conheceremos no céu. Mas eu já posso aqui ter fagulhas, ter migalhas, ter um leve sopro do que será a eternidade. Então, meu irmão e minha irmã, eu encerro dizendo que nem Adão chegou a vê-lo antes de pecar. Como assim, pastor? Eu não entendi ainda, está errada a letra desse hino. Não está errada, não está errada. Adão não estava no céu. Se você pudesse ir para o jardim do Éden ou para o céu, para onde você iria? Com certeza eu iria para o céu. O jardim do Éden não era o céu. O jardim do Éden era melhor do que aqui, mas não era o céu. Por um motivo muito simples. Lá não estava completo. Lá podia haver pecado, tanto é que houve. No céu não poderá. Lá Deus se encontrava com eles no final do dia. No céu estaremos para sempre com o Senhor. Lá Adão tinha outros afazeres. No céu, o nosso único afazer será nos espantarmos com a maravilha do Senhor e louvarmos por causa disso. Lá, Adão pecou, porque ele achou que existia algo melhor do que andar com Deus. Lá, na eternidade, quando eu ver a esse Deus face a face, eu vou ter uma reação. A reação será: não existe nada melhor do que isso. Se alguém me oferecesse qualquer coisa que pudesse me afastar desse Deus, se fosse possível, lá na eternidade, no céu do Senhor, alguém me oferecer a oportunidade de pecar, eu não ia desejar pecar. É como se você, de repente, estivesse tomando um delicioso sorvete, ou comendo uma lasanha maravilhosa na casa de alguém querido, desfrutando daquela companhia, e alguém chegasse para você e falasse: eu tenho um prato de entulho, um prato de cocô de vaca. Quer? E você com aquela lasanha, aquele sorvete, aquela pizza, aquela carne assada, aquela galinha com polenta maravilhosa, e alguém te oferece aquilo, e você dá risada. Que absurdo, você quer me convencer a isso? A comer entulho, cascalho? Diante disso, vai ser assim no céu. Por isso que nós não vamos pecar. Também por isso. No céu não haverá possibilidade de pecar, porque uma vez vendo ao Senhor, nós vamos dizer: nunca mais eu quero me afastar desse Senhor. E se o pecado me afasta de Deus, eu não quero o pecado para mim, nunca mais. Por isso, se Adão tivesse visto a Deus como ele realmente é, lá no final, como nós o veremos no céu, Adão teria abandonado toda a ideia de pecado. Falaria: nunca mais eu quero isso, nunca mais eu quero ouvir essa serpente fazendo essas propostas, de modo algum. Eu quero andar com esse Senhor. Então Adão não chegou a vê-lo como nós o veremos. Ele viu mais do que nós vemos, mas ele não o viu na sua plenitude. Então nem Adão chegou a vê-lo antes de pecar. Que o Senhor aqueça o seu coração com a ideia de um dia estar diante dele. E que o Senhor faça com que desde já você aprenda a olhar para as pequenas cenas da criação e: Senhor, olha só! Olhar as circunstâncias da sua vida: Senhor, coisa linda! E aprender a ensaiar o que vai ser desde já. Porque quem conhece a Deus se deslumbra com o que Ele faz. E hoje à noite, vamos olhar novamente para esse mesmo texto e aprender 3 novas lições acerca da nossa vida cristã. Se hoje falamos de como, agora à noite falamos de como será quando morrermos, pela noite nós vamos falar acerca de como vai ser a vida aqui, como deve ser a nossa vida aqui, de quem realmente tem um encontro com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos encha de expectativa com relação à eternidade. Pastor, eu não sei se eu te chamo, se eu oro para encerrar, se eu passo para mais alguém. Ótimo. Deixa eu só orar então para encerrar aqui e depois passar para a continuidade da escola bíblica. Feche os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Deus de graça e bondade, Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é tremendo, é maravilhoso ouvir das coisas do Senhor e ler sobre o Senhor. É maravilhoso ter pequenos vislumbres de como será a eternidade. É maravilhoso, Senhor, ter o nosso coração aquecido como aqueles discípulos no caminho de Emaús quando ouviram a sua palavra. É maravilhoso ter o coração aquecido pela sua palavra. E nós queremos te pedir que esse fogo não apenas inicie, mas que esse fogo se alastre no nosso coração e tome conta de todo o nosso comportamento.
Queremos clamar para que esse fogo contagie a nossa vida, para que esse fogo modifique o nosso agir e que nós sejamos dirigidos, que nós sejamos tomados e dirigidos pela expectativa de te agradar, de te aplaudir, de estar contigo, e que o Senhor nos ensine a te desejar tanto, que pecar se torne uma aberração para todos nós, e que nós desejemos o Senhor mais do que ao nosso pecado. Que o Senhor, portanto, Pai, nos dê o privilégio de termos vislumbres do Senhor, para que o pecado se torne sem graça diante do resplendor da Tua beleza, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, na semana que passou, a família que foi alvo das nossas orações foi a família da nossa irmã Dair Batista. Para esta semana, a família que será alvo das nossas orações é a família da nossa irmã Rosilda de Oliveira. Aniversariantes da semana, quem faz aniversário durante essa semana? Dia 24, Delcir Gomes. Dia 26, a Eunice Dias. Dia 28, a Josiane Rocatelli. Dia 28 também, o Nicolas Paim. Dia 29, o Gervásio, que é o esposo da Maria Luísa, Gervásio pai. E no dia 31, a Lorena Fogaça. Esses são os aniversariantes da semana. Nós queremos mais uma vez agradecer aos nossos irmãos que estão conosco nesta manhã, aqui na igreja online, ao pastor e à sua família, que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigada pela presença. Queremos estar lembrando a todos do nosso culto às 19 horas e nós vamos agora orar ao Senhor, colocando nas mãos do Senhor a família de oração, os aniversariantes, e vamos estar assim encerrando a nossa escola bíblica de hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela palavra que nos foi ministrada. Que ela possa, Senhor, adentrar os nossos ouvidos e os nossos corações e que ela possa, Senhor, fazer diferença nas nossas vidas de hoje em diante. Queremos, Senhor, colocar na Tua presença a família de oração desta semana, a família da nossa irmã Rosilda. O Senhor a conhece. O Senhor conhece as suas necessidades, os seus anseios. Toma a tua serva, Senhor, nas tuas mãos, a sua família. Que o Senhor esteja vindo de encontro, Senhor, com as necessidades da tua serva. Dê a ela, Senhor, saúde, dê a ela, Senhor, cada dia mais fé e necessidade, Senhor, de estar na tua presença. Colocamos também, Senhor, os aniversariantes, todos eles, o Senhor os conhece. Esteja com cada um deles, Senhor. Dê a ele, Senhor, saúde, dê a ele, Senhor, fé, dê a ele, Senhor, esperança e o mais importante, vontade de estar sempre, Senhor, na tua casa e diante de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, te bendizemos com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Um domingo abençoado a todos nós, irmãos.